Pessoal, a civilização fenícia, ela instituiu como cidades, não construiu grandes impérios como o Egito e a Mesopotâmia, mas fundou cidades-estados que eram autônomas e independentes. Essas cidades-estados autônomas e independentes eram governadas pela talassocracia. O que era a talassocracia? Eram os mercadores, os grandes mercadores e os donos de navios. Eles governavam as cidades-estados fenícios. A forma de governo que elas instituíam eram por meio de monarquias ou então de repúblicas. Essa era a forma de governo que as cidades-estados fenícios instituíram durante a antiguidade. Agora, falando isso ainda sobre a talassocracia, quem governava as cidades-estados eram os reis, quando era uma monarquia, ou os sufetas, quando era uma república, que eram os anciãos ilustres. A alta cúpula social das cidades-estados fenícios eram formadas, como dito anteriormente, pelos mercadores, pelos armadores e pelos sacerdotes, que administravam os grandes templos religiosos. Os gregos denominaram a civilização fenícia como a depositária de toda a civilização oriental. Mas por que eles receberam essa denominação de depositárias de toda a civilização oriental? Porque eles tiveram contato com importantes civilizações da antiguidade, como os gregos, os egípcios, os mesopotâmicos, os persas, e isso possibilitou o aprimoramento de suas crenças e valores e o impulso e a disseminação de suas próprias realizações. Como, por exemplo, eles propiciaram a fabricação do vidro do Egito. Eles proporcionaram a literatura mesopotâmica, foram influenciados pela literatura mesopotâmica e instituíram um sistema de escrita fácil e simplificado, que era a escrita fenícia, que é o alfabeto fenício, que posteriormente foi aprimorado por gregos e romanos. Só que as cidades-estados fenícios, como havia dito anteriormente, pode fechar aqui, tá passando, pode botar aí. As feitorias e colônias, elas fundaram feitorias e colônias no mar Mediterrâneo e importantes pontos comerciais nas principais cidades da antiguidade. Pessoal, uma das mais destacadas expedições marítimas dos fenícios foi quando eles contornaram o Estreito de Gibraltar e foram em direção ou eles iam em direção às Ilhas Britânicas, ou eles contornavam o Oceano Atlântico na costa da África, chegavam ao Oceano Índico e chegavam até o mar Mediterrâneo. Esses foram os maiores expedições marítimas dos fenícios, a passagem pelo Estreito de Gibraltar. Eles adquiriram a habilidade na navegação com os conhecimentos astronômicos que advieram dos babilônios. Eles se destacaram também na engenharia e na produção de joias. Na engenharia, nós temos como destaque a canalização de água para o abastecimento da população de Tiro, por exemplo, da cidade de Tiro, por exemplo. Ainda nós temos como nas obras de engenharia o Templo de Salomão, que foi construído na Palestina. E nós tivemos, na produção de joias,
Os melhores artífices e técnicos especializados, eles eram fenícios. Agora, os produtos que eram comercializados, quais eram os produtos que eram comercializados? Eram tanto nacionais como estrangeiros. Dentro dos estrangeiros destacavam-se os escravos. Uma coisa que era característica dos fenícios, uma coisa que levou muita fama da civilização fenícia, eram os tecidos tingidos na Fenícia. O que eram esses tecidos tingidos? Eles eram tingidos por um molusco, utilizando um molusco de cor viva, denominado de múrice, que eram considerados como a púrpura de Tiro. Agora, como se deu a hegemonia política da civilização fenícia? Ela deu em 4 cidades-estado autônomas independentes: Biblos, Ugarit, Sidon e Tiro. Biblos destacou-se no comércio com o Egito. As mais antigas foram essas duas, Biblos e Ugarit, o comércio com o Egito. Ela se destacou no comércio com o Egito. Ugarit se destacou no comércio com a Mesopotâmia e a Ásia Menor. Sidon destacou-se no comércio no Mediterrâneo Oriental. E Tiro destacou-se expandiu o comércio do Mediterrâneo Oriental para o Mediterrâneo Ocidental. Nessa época, Tiro havia fundado o seu mais importante entreposto comercial, que foi Cartago. Que, com a decadência da civilização fenícia, Cartago ela concorria com o imperialismo marítimo dos romanos. Pessoal, agora como se deu a decadência da civilização fenícia? A decadência da civilização fenícia se deu com as invasões estrangeiras. Por exemplo, Biblos e Ugarit tiveram a dominação hegemônica, tiveram a hegemonia política mais antiga. Eles foram dominados primeiramente pelos egípcios, posteriormente pelos hititas e pelos povos, e depois dos hititas, pelos povos do mar Egeu, denominados de povos do mar. Já Sidon, ela foi dominada, ela foi subjugada pelo Império Assírio, através do expansionismo assírio. Já Tiro, ele já foi por babilônicos, eles foram invadidos primeiramente pelo imperialismo babilônico, pelo imperialismo persa, na qual a cidade de Tiro a Fenícia se tornou uma satrápia. O que era uma satrápia? Satrápia era uma província da Pérsia. Só que Tiro foi totalmente subjugada com os macedônicos. E após que cobravam os tributos, mas elas não tinham a condição de províncias da Macedônia, elas eram subjugadas. E posteriormente nós tivemos os romanos. Uma coisa importante a ser dita sobre essas 4 cidades-estados autônomos independentes da Fenícia é que elas conseguiram dominar o comércio no Mediterrâneo e fundaram, como dito anteriormente, o seu principal entreposto comercial, que foi a cidade de Cartago, que fez frente ao imperialismo marítimo romano. Sim, galera, vamos lá. Como dito anteriormente, a talassocracia, em grego quer dizer governo do mar, eles comandavam as cidades-estado. Comandando as cidades-estado, eles subjugavam a massa popular, que eram formadas de trabalhadores livres e escravos. Os deuses da civilização fenícia,
eles eram ligados, eram deuses que tinham domínio sobre a natureza, que tinham domínio sobre os fenômenos da natureza. Eles acreditavam que os deuses tinham domínio sobre a natureza. E eles utilizavam dessa crença para pedir ajuda espiritual na orientação dos navegadores e na fecundidade do solo. Cada cidade-estado, ela cultuava um deus principal, mas também cultuavam divindades estrangeiras. O principal deus principal nas cidades-estado, em cada cidade-estado autônoma, era chamada de Baal, que quer dizer sol, seguida de uma divindade secundária, que era denominada de Astarté, que era a lua. O culto ao deus d'água, que era denominado de deus do trigo, ele reflete as origens primitivas agrárias da civilização fenícia. A religião fenícia, ela realizava sacrifícios humanos para agradar os deuses. Os templos religiosos, os templos dos deuses, eles detinham, na verdade, em seu nome, enormes propriedades e enormes domínios. Tanto é que os sacerdotes na civilização fenícia, eles estavam em conluio com a alta cúpula governamental das cidades e estados fenícios. A civilização fenícia, ela desenvolveu a astronomia e a matemática. Mas por quê? A astronomia devido ao movimento dos astros, para que os navegadores se orientassem na navegação. E a matemática na atividade, para tornar possível a atividade comercial. Eles desenvolveram também o alfabeto fenício, que era formado de 22 letras, e que posteriormente foi aprimorado por gregos e romanos. Valeu, pessoal, essa é mais uma aula sobre a Antiguidade Oriental. Nós falamos hoje sobre a civilização fenícia. Valeu, pessoal, bons estudos e dê um like, inscreva no canal, compartilhe. Valeu, pessoal, obrigado.